Seleção voltou hoje para Granja Comari depois da vitória sobre o Chile. E o Carlos Gil já está lá acompanhando. Boa tarde, Gil. Voltamos também, né, Mari? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A seleção já está aqui completinha. Ontem foi dia de folga. Hoje os jogadores, parte do grupo, né, embarcou de ônibus. O Estevão e o Lucas Paquetá até atenderam ali alguns fãs, tiraram fotos, autógrafos. Nem todos vieram de ônibus, né? Quem quis pôde vir de carro por conta própria. O combinado era estar aqui até a hora do almoço e todo mundo chegou a tempo, incluindo aí o Andréas Pereira, né? Recém-contratado pelo Palmeiras e que foi convocado para a vaga do Caio Jorge, o atacante do Cruzeiro, teve uma lesão muscular e foi cortado. Lembrando que o Casemiro, que levou o segundo cartão amarelo contra o Chile, está suspenso, não pode enfrentar a Bolívia e por isso foi liberado também. Ele volta esse fim de semana já para a Inglaterra, vai se representar ao Manchester United. A seleção faz um treino hoje à tarde, aqui um treino fechado à imprensa, apenas para patrocinadores e familiares, amigos dos jogadores, e faz mais 2 treinos ainda aqui em Teresópolis, domingo e segunda-feira. Na segunda-feira viaja para Santa Cruz de la Sierra, nível do mar ainda, dorme lá. E na terça-feira, horas antes do jogo, é que vai para La Paz. O jogo não vai ser nem em La Paz, vai ser em El Alto, né? Próxima capital boliviana, mais de 4.000 metros de altitude. Esse é o desafio que o Brasil vai ter. O Brasil já está classificado para a Copa, mas a Bolívia não. A Bolívia precisa vencer para ainda ter chances na repescagem, Mari. Bruno Henrique participou do julgamento de maneira remota. A presença do atacante na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não era obrigatória. Ele acompanhou 4 das 7 horas da sessão. Escolheu não responder às perguntas e fez um breve pronunciamento. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Bruno se retirou em seguida. Por 4-1, a primeira comissão disciplinar do STJD condenou o jogador do Flamengo a 12 jogos de suspensão e pagamento de multa no valor de R$60 mil. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena deve ser cumprida na mesma competição em que ocorreu a infração, neste caso, o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Bruno Henrique está livre para jogar na Libertadores. Voltando a falar então do caso Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de R$60 mil. É de complicado a gente avaliar assim essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso, mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando falam em banir do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar. 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? Vamos lá, Flavinho. Acho que banir do futebol ninguém imaginava isso porque não era uma das penas. A pena máxima era até 2 anos, 720 dias. E no artigo Mas aí para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente... né? Enfim, era a pena. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo. Dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque assim, muitas pessoas precisam entender isso. Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não, se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá, você que jogou dentro de campo, viveu esse lado do jogador,
Quando você escuta um caso desse, de uma possível punição que pode praticamente acabar com a carreira do jogador, quando você vê um cara como o Bruno Henrique, que tem até uma ficha assim limpa, né, dentro do futebol, você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, pô, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo, tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou, mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta, Flavinho, acaba antes tendo do a carreira comentar, eu só posso trazer só mais uma informação que eu acabei tudo aqui, Vene. Acabei esquecendo. Fala. O que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Desculpa, e aí, Tartá, como é que você vê esse caso? Assim, você vê o lado do jogador, se coloca na posição do cara, mas tem que ter punição, tá errado o que ele fez, né? Sem sombra de dúvida. Os indícios mostram, né? Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão, e tá aí sendo julgado, né? A justiça está tentando buscar fazer a justiça, né, a parte que lhe cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né, não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também, que a gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão. Muitos jogadores brasileiros, né, nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas acusações, alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos, mas foi uma mudança que houve dentro do futebol, e isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então, que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção, que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. Tá bom por aí, né? Mas tem que dar um exemplo, senão virar bagunça também. Que o sucesso de Arrascaeta dentro de campo não é por acaso, muito pelo contrário. Tem o esforço de muita gente, o trabalho de muita gente. E eu já vou começar meu vídeo falando sobre isso, tá, galera? Porque eu fiz uma matéria super especial e meu título é o seguinte: Sincronismo, viagem de fisioterapeuta ao Uruguai e diluição de minutos. Entenda como o Flamengo conseguiu potencializar temporada espetacular de Arrascaeta, que gerou elogios de Marcelo Bielsa. Abre aspas para Bielsa. Em relação ao de Arrascaeta, eu gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão técnica e médica do Flamengo, que fizeram um jogador diferente daquele que eu conheci inicialmente. Ele rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo. Essas foram as palavras de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, após a vitória da Celeste em cima do Peru por 3-0, com um show do meia do Flamengo. O reconhecimento e os elogios à comissão técnica de Felipe Luiz são justos e o resultado está em campo. Arrasca vivendo, para muitos, o seu melhor momento na carreira com 31 anos e depois de sofrer algumas temporadas com problemas físicos. Mas o que de especial está sendo feito com a Arrascaeta desde a chegada de Felipe Luiz ao Flamengo? Quando o Felipe Luiz foi promovido a técnico do profissional, com ele chegou o preparador físico Diogo Liares e teve a manutenção do fisioterapeuta Lanian Neves, profissional que está há muito tempo no Flamengo. Desde então, ambos montaram um plano estratégico para a Arrascaeta voltar a voar em campo, e o projeto está dando certo. O grande diferencial até o momento é justamente o sincronismo entre a fisioterapia e a preparação física, com o aval e a confiança de Felipe Luiz, aliado à dedicação de Arrascaeta diariamente dentro e fora do ninho do urubu. Diogo e Lanian trabalham em conjunto, diariamente no sentido literal, individualizando os trabalhos com a Arrascaeta. O que fazem? De maneira sucinta, montam estímulos aquisitivos e também de recuperação, melhorando automaticamente a performance, visando ao estilo de jogo que Felipe Luiz deseja para o meia e, claro, para a equipe nos jogos. A Arrascaeta iniciou a pré-temporada depois de passar por um procedimento no joelho. E mesmo assim, Diogo Liares e Lanian Neves conseguiram progredir a corda individual do jogador ao longo da temporada. Durante o ano,
E sempre com o aval de Felipe Luiz e do atleta, o preparador físico e o fisioterapeuta trabalharam para diluir os minutos entre os jogos das competições para não ficar concentrado em apenas um semestre, como aconteceu nos tempos de Tite, quando De La Cruz chegou ao clube. Com isso, conseguiram potencializar a versão Arrascaeta para o estilo de jogo que o treinador deseja. Conversei com um membro da diretoria e, ao falar sobre o trabalho especial com a Arrascaeta, ele revelou que Lanian, que é o fisioterapeuta, já foi ao Uruguai em 2 oportunidades, ambas em data FIFA, para fazer trabalhos especiais e cuidar de perto do meia Arrascaeta. Diogo Linhares foi uma vez e, na ocasião, acompanhou também os outros uruguaios do Flamengo na Celeste. E aí eu botei uma imagem, eles lá no CT do Uruguai, com os demais membros da comissão técnica de Marcelo Bielsa. Então, pessoal, esse é um trabalho que está sendo feito há muito tempo. Não é por acaso que o Arrascaeta está rendendo isso que ele está rendendo dentro de campo. Ele, para mim, vive o melhor momento da carreira dele, já falei sobre isso, em vários pontos, não só dentro de campo, na liderança também, a maturidade dele. A gente vê um Arrascaeta totalmente diferente daquele Arrascaeta de 2019, que foi o auge da carreira dele desde então. Mas de lá para cá, sem sombra de dúvidas, é o melhor Arrascaeta e, para mim, 2025 é o auge, repito, do Arrascaeta com o Flamengo. Mas é óbvio, gente, a gente está falando do Arrascaeta, que eu pelo menos fiz essa apuração depois da grande declaração do Marcelo Bielsa, que a gente sabe que é um treinador extremamente exigente. Para ele fazer esse elogio, porque de fato ele está realmente impressionado com o que está vendo do Arrascaeta. E o Arrascaeta comeu a bola, gente, comeu a bola, fez gol, nossa, deitou e rolou. Mas isso vale também para os demais jogadores. Olha aí os zagueiros titulares, como eles rendem dentro de campo no ponto de vista físico. Os jogadores do Flamengo, fisicamente falando, eles estão muito bem. Ah, mas toda hora o Alexandre sofre lesão. Gente, aí não é culpa do Flamengo. E nem de jogador, acontece. É um jogador que sempre sofreu com problemas físicos, musculares na carreira. Não é agora que ele está sofrendo. Então, na boa, gente, assim, tem que elogiar o trabalho que está sendo feito no ponto de vista preparação física. A prioridade do Flamengo neste momento é renovar o contrato de Felipe Luiz. O técnico, que tem vínculo até o fim de 2025, já recebeu uma proposta do clube e está analisando os detalhes apresentados pela diretoria rubro-negra. O entrave neste momento é apenas financeiro, mas os dirigentes acreditam que isso não será um problema para que o acordo seja fechado em breve. A ideia do Flamengo é estender o contrato do treinador até o fim de 2026, com renovação automática por mais uma temporada, garantindo assim uma continuidade no trabalho que vem sendo desenvolvido. Felipe Luiz, por sua vez, deve apresentar uma contraproposta ao Flamengo, buscando um acerto que atenda tanto aos interesses pessoais quanto às condições que o clube pode oferecer. A expectativa é que as conversas avancem de forma positiva, já que o nome de Felipe Luiz conquistou grande prestígio dentro e fora do clube desde o início de sua trajetória como treinador, pela identificação com o Flamengo, pela maneira como conhece o elenco e também pela confiança que a torcida tem no seu trabalho. É natural que exista esse desejo de continuidade. O Flamengo vê em Felipe Luiz uma peça-chave para manter a estabilidade no comando técnico, principalmente em um cenário onde outros grandes clubes também estão atentos ao mercado e podem demonstrar interesse em contar com seu trabalho. O treinador, por sua vez, sabe da força de dirigir o Flamengo e da oportunidade que tem em mãos, mas também busca ser valorizado à altura do que vem apresentando. Pelo prestígio que Felipe Luiz alcançou, é compreensível que o novo salário esteja no patamar dos principais técnicos do futebol brasileiro. O Flamengo, que já demonstrou estar disposto a investir em contratações de peso, entende que valorizar seu treinador faz parte de um projeto a longo prazo. A relação entre clube e treinador é de respeito e confiança, o que aumenta as chances de um desfecho positivo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho no Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!